Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais uma análise geral de um pay-per-view. Nesse caso é o pay-per-view do Survivor Series de 2018. E galera, antes de começar o vídeo eu quero só avisar que se o áudio estiver um pouquinho diferente, eu vou explicar por quê. Eu estou de viagem e no lugar que eu estou alojado aqui as paredes são uma grudadas nas outras, e se eu ficar falando muito alto, provavelmente a essa hora da noite irão vir aqui pessoas reclamarem do barulho. Então galera, eu vou falar bem pertinho do microfone e depois eu aumento o volume aí. Talvez fique um pouco meio abafado o som, mas pelo menos vai dar pra vocês me ouvirem, tá bom? E bom, vamos falar então sobre esse Survivor Series que aconteceu, que foi um pay-per-view extremamente polêmico, né? A gente pode dizer assim, porque de um lado tem uma galera zoando pra caramba, e de outro tem uma galera extremamente triste, extremamente preocupada com o que aconteceu, que claro é a galera do Raw e a galera do SmackDown, né? O SmackDown ganhou de 6-0 e eu vou explicar por que foi 6-0, por que não contou ali no kickoff, e o SmackDown aí tava extremamente triste com isso. Os fãs do SmackDown acho que não esperavam, talvez até pensassem que o Raw poderia vencer, mas não desse placar exorbitante que nunca aconteceu na história da WWE. Então, sem mais delongas, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí agora e vamos nessa, né? Bom, como eu disse, a gente teve um combate no kickoff, começando tudo, né? Que me surpreendeu. Não foi o combate pelo título Cruiserweight, que eu pensei que seria o kickoff do show, até porque se o pay-per-view é todo interbrand, né? É o Raw contra o SmackDown, o combate que não é interbrand ficaria no kickoff. Mas não, nós tivemos lá o combate das duplas no kickoff. Eu não entendi por que ia começar logo ali no kickoff, no pré-show. E depois eu não entendi por que não contou na contagem geral. Só contou os combates que foram no Survivor Series mesmo. O pré-show não contou. Pra mim faz parte, ué. Não tem nada a ver. Isso faz a contagem também. Até porque não faria diferença, sabe? Tipo, ficaria 6-1 pro Raw. Ia ser humilhante da mesma forma. Mas pelo menos um ponto de honra. Só que eles não contaram esse ponto de honra. Eu achei bizarro isso. Eu não entendi. Não teve uma explicação. A única explicação que tem é que não foi no show oficial. Foi no kickoff. Mas ainda assim é uma explicação bem fraca pra mim, né? Mas foram lá então lutar as duplas do Raw e as duplas do SmackDown, claro, menos as campeãs que viriam a lutar depois. E aí então a do SmackDown foi bem promovida ali, o New Day chamando ali as equipes. Inclusive eu não entendi porque que o New Day teve que fazer isso em vez de ser o Jimmy J Uso, já que o Jimmy J Uso que são os capitães ali do SmackDown, né? Mas tudo bem. Aí depois foram as tags do Raw. E o que me surpreendeu nesse combate é que a gente falava muito antes, né? Eu comentava com vocês que a equipe do Raw era muito fraca e a equipe do SmackDown extremamente forte. E o que me surpreendeu é que nesse combate, que o SmackDown já era super favorito, foi um sufoco pro SmackDown vencer. E aí quando eu vi isso, eu ainda comentei no Facebook, né? Inclusive, me sigam no Facebook, eu acho que eu vou deixar, eu não tô deixando ultimamente links de outros lugares, outras redes sociais no YouTube, porque parece que tá diminuindo o alcance dos vídeos quando isso acontece, né? Mas eu acho que eu vou deixar aí nessa análise geral. Se você não me segue no Facebook, segue lá agora, porque eu faço a cobertura dos shows lá, todos os shows da WWE, pelo Facebook, tá? Porque pelo YouTube muita gente se incomoda. Então se você tem Facebook, tá aí na descrição, me segue lá. E bom, e aí eu comentei lá, inclusive, cara, se eles se mataram pra ganhar nessas duplas, sendo que no Raw só tinha dupla Jobber e no SmackDown várias duplas que já foram campeãs, e então eu acho que vem goleada por aí, né? Eu já tava com cara disso. E o combate em si foi um combate animado no fim, porque no começo teve eliminações bem rápidas e sem emoção. No fim animou quando o New Day começou a atuar, o Jimmy J Uso começou a atuar, eles são muito bons. O Revival foi muito bem, me surpreendendo, chegando quase que no final ali. Quase no final, não, chegaram no final, né? Foi a tag sobrevivente ali do Raw, a última a ser eliminada. Tiveram uma eliminação muito da hora lá no final, que eles aplicaram lá o finalizador deles em cima do New Day de um jeito bem emocionante ali. E ficou lá as duas finais, Revival contra Jimmy J Uso, o Jimmy J Uso vencedor ali. E aí beleza, né? 1-0 ali pro SmackDown, eu coloquei na minha conta, mas depois acabou não contando aí. Mas enfim, talvez até as tags do SmackDown ganhem algum prêmio, né? Já que foram as únicas ali que salvaram. Talvez, mesmo que não contou na contagem, talvez o Shane ali vá dar um presente pra eles, né? Por terem representado. Mas também não tinha como, né? Pelo amor de Deus, se não ganhasse também nas duplas, ia ser demais, porque as duplas do Raw são extremamente fracas. Inclusive, os resultados que vocês vão ver nesse SmackDown, eu repito, os resultados que vocês vão ver nesse SmackDown aí, que foi derrotado,
vem muito do que aconteceu no Shake-Up. Lembra quando eu disse, o Shake-Up deixou o SmackDown muito, mas muito fraco. O Survivor Series foi a prova disso. O Survivor Series mostrou como deixou o SmackDown fraco, né? O único setor que eu disse que o SmackDown tinha ficado ainda muito forte foi nas tags, e o Raw bem fraco. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas tags foi derrotado o Raw, e olha que foi um sufoco ainda, surpreendeu. E lembrando que o Raw é tão fraco em tag que teve que surgir novas tags ali, do Shade Gable e Bobby Roode, improvisada ali. A tag lá do 205 Live teve que improvisar ali pro Raw também, lá do Metalik, esse Dourado e Kalisto, pra você ver. E beleza, aí então a gente começa o show oficial ali, com o 5 contra 5 feminino, né? E a substituta ali da Charlotte no time feminino seria a Mandy Rose. E aí, tipo, pô, pelo amor de Deus, né? Aí você pede pro time feminino perder. Com a Charlotte, eu tinha apostado que o time feminino poderia ali vencer esse combate. Até porque a Alexa Bliss tinha feito uma panelinha nas escolhas dela. E aí também eu não entendi o que aconteceu. Porque aí a Alexa Bliss removeu lá do time feminino do Raw a presença ali da Hub Riot. Eu não entendi o que aconteceu com a Hub Riot, que a Hub Riot não participou, se foi alguma punição que teve com ela. Eu sinceramente não entendi. Não entendi porque que tiraram a Hub Riot da luta ali e no fim ficou Bayley e Sasha Banks mesmo. A própria Natália também não lutou, a Natália ficou de fora, que também estava confirmada para o time, e acabou sendo Sasha e Bayley. Claro, essa decisão aí mudou completamente os ares. Eu nem lembro em onde eu apostado, mas se você tira a Charlotte e coloca a Mandy Rose, e se você tira a Hub Hart e Natália e coloca a Sasha Banks e Bayley, óbvio que o Raw sai ganhando e muito. O SmackDown sai perdendo e muito, né? O SmackDown poderia ter colocado a Nikki Cross, que eu pensei que poderia ser ela. Poderia talvez ter colocado ali a Kairi Sane, que perdeu no NXT. Muita gente estava especulando de ela fazer o debut dela entrando no time do SmackDown feminino e não rolou isso. E aí rolou uma grande desvantagem, né? E olha que o combate em si ali até teve umas surpresas. A Mandy Rose foi bem, fez uma eliminação ali, eu não lembro de quem, mas ela tava indo bem, chegou entre as 3 finais ali. Falei, caramba, olha a Mandy Rose, calando bocas, né? Quem foi muito mal ali foi a Naomi, que foi eliminada bem rápida, né? A Carmella também conseguiu eliminar a Tamina, que eliminou também a Naomi ali, então não foi ruim. Pra você ver, a pior do Raw conseguiu ainda eliminar alguém. A pior ali do time que tava no time acabou indo bem também, né? A Bayley eliminou também. Eu não lembro se a Sasha eliminou ou não. Eu sei que uma coisa que chamou muita atenção, claro, foi a presença da Nia Jax, que lesionou a Becky Lynch. O público, por ser fanático pela Becky Lynch, e a Nia Jax por estar atuando no Rio, o público detonando a Nia Jax, vaiando a Nia Jax sem parar. Simplesmente os caras estavam pegando no pé em tudo que ela fazia. Toda vez que ela apanhava, o público gritava, igual como se fosse um gol de futebol, e quando ela batia, o público extremamente vaiava. E eu achei inteligente que a WWE aproveitou desse hate em cima dela para transformar ela numa super heel, que tá certo isso. Você aproveita essa oportunidade ali para investir aí nela, o que é bem legal, né? Você causar reações é importante, independente de elas serem negativas ou positivas. Ainda mais ela que é heel, ela precisa causar reações negativas mesmo. Ela até brincou ali, mexendo na mão dela, que deu soco na Becky Lynch, né? Meio que ilustrando ali a mão dela, tipo, ai meu Deus, até doeu minha mão aquele soco. Foi bem legal essa atitude dela. E aí, como eu disse, eles investiram muito nessa situação aí da Nia Jax estar sendo vaiada. E um dos exemplos disso foi o final do combate, né? Que tinha sobrado lá a Asuka como sempre, indo sempre bem. E aí ela tá disputando forças com a Sasha Banks. E aí então a Nia Jax atrapalha a Sasha Banks do mesmo time e faz com que a Sasha Banks seja eliminada pela Asuka. Só que tudo era uma estratégia para ela pegar a Asuka desprevenida e ela mesma eliminar a Asuka ali. Ela simplesmente fez vários ali leg drops em cima da Asuka, depois fez ali o Samoa Drop e vitória ali do time do Raw junto com a Nia Jax ali. Foi bem legal isso. E aí meio que no placar apareceu 1 a 0, né? Era pra ser 1 a 1, mas ficou 1 a 0 ali pro time do Raw, né? Vitória no combate feminino, a Nia Jax ter vencido assim foi legal. E tem mais. A Nia Jax ter vencido assim é para dar uma moral para ela, porque ela vai ser a próxima desafiante da Ronda Rousey para agora, né? A gente vai falar muito sobre Ronda Rousey daqui a pouco, mas para agora ela é a desafiante. Então você precisa estar credibilizada, você não pode ser eliminada por alguém ali, senão vai deixar você fraca ali. O público vai olhar e falar, pô, se a Nia Jax foi eliminada, por exemplo, pela Carmella, então como é que ela vai ganhar da Ronda? Agora, se ela ganha o combate para a equipe dela, vai ser interessante de ver isso. Vai ser interessante de ver também como o público não vai apoiar a Ronda, porque a Ronda já é apoiada bastante já durante vários combates, apesar que nesse Survivor Series foi um pouco diferente, a gente vai falar daqui a pouco.
E aí você vai lutar contra a Nia Jax, que está realmente ali sendo perseguida agora. Vai ser muito interessante de ver. Eu tô hypado para ver Nia Jax contra a Ronda Rousey, né? Bom, aí então depois foi a hora ali do mid-card lutar, né? Foi lá então Shinsuke Nakamura contra Seth Rollins, né? O campeão intercontinental contra o campeão americano. O que para alguns é uma dream match e tal. Eu sinceramente não vi muita gente falando que isso é um combate dos sonhos, até porque depois do fiasco que foi Nakamura contra AJ Styles, acho que ninguém mais começa a usar esses termos para Nakamura ali, não estão se iludindo tanto, apesar que tem uns ou outros ali que parece que vivem numa bolha, né? Então para eles Nakamura continua sendo perfeito ali, não sei porquê. Nakamura extremamente apoiado pelo público ali, né? No Survivor Series, pay-per-view grande, já era esperado mesmo, a galera ama ele ali em alguns pay-per-views grandes. Ele brincando no começo também muito ali, né? Aquele come on, o Seth Rollins também fazendo o come on em cima dele. Teve algumas provocações, essas provocações eu achei legal. O combate em si, do começo até o finalzinho dele ali, a gente vai falar sobre o final já, foi muito sonolento. Eu vi muita gente dizendo que sentiu vontade de dormir, então eu não fui o único pra não dizer que eu tô perseguindo assim. E o que eu noto é o seguinte, o moveset do Nakamura é chato demais, meu Deus do céu. Você pode reparar, reveja a luta, ele só fica dando chutinho, 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 joelhadinha, 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 soquinho, 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 vários de uma vez, sabe, bem de levinho. E fazendo chave de submissão, gravata, aí segura na perna e tal. Deixando o combate sempre chato, sempre no chão, sempre parado, sem emoção. É um moveset muito, muito fraco. Aí no finalzinho começou a melhorar lá, quando ele começou a apresentar os principais golpes dele, o Seth Rollins também, mas ainda longe do que, por exemplo, o Seth Rollins faz contra o Ziggler. E aí eles começaram a fazer os finalizadores, aí foi ficando animado e tal, porque foi ficando emocionante, mas aí quando tava ficando bom, já se encerrou, né? O Seth Rollins desviou ali do Kinshasa e fez o Curbstone, e aí com isso derrotou o Nakamura e fez ali o Raw fazer 2-0, né? Ou 2-1 se você quiser considerar o das tags lá também. Então, Seth Rollins ali derrotando o Nakamura sem interferência nenhuma de Dean Ambrose. Eu já tava meio que me desiludindo dessa interferência do Dean Ambrose, porque a gente tá falando que o Dean Ambrose vai interferir umas 500 mil vezes e nunca interfere, então não interferiu aí, tá bom. Inclusive não tivemos interferências nesse Survivor Series, detalhe, né? A gente pensou em várias interferências, mas não teve nenhuma. E o Seth Rollins então venceu o Nakamura, legal. Eu falei que o Nakamura só venceria ali se fosse um roubo, se fosse alguém interferindo mesmo, porque o Seth Rollins anda muito, mas muito protegido pela WWE, não é de agora, então seria uma surpresa o Nakamura vencer e não aconteceu isso. Seth Rollins aí já está com combate confirmado contra Dean Ambrose pro TLC. Foi confirmado o primeiro combate pro TLC, Seth Rollins contra Dean Ambrose pelo título intercontinental. Isso vai ser muito interessante, mas eu acho que ainda é pouco. Tem que ter uma estipulação especial, porque aproveita a droga do TLC. Aproveita o tema do pay-per-view, é impressionante. É impressionante como a WWE cria pay-per-views temáticos e não aproveita do tema do pay-per-view. Só o evento principal, às vezes, sabe? Tipo, vai ter TLC, então o evento principal vai ser TLC e o resto vai ser combate tudo normal. Tipo, mano, qual é a graça então de fazer pay-per-view assim? Faz show semanal, então. Pelo amor de Deus. Então, eu espero que aí com a rivalidade surja uma estipulação de Last Man Stand, combate de cadeiras. Combate de cadeiras ia ser interessante de acontecer, porque poderia ser pedido pelo Ambrose, né? Tipo, você no passado me deu uma cadeirada nas costas, então eu quero começar a dar cadeiradas nas suas costas também, então vamos lutar, sabe? Um motivo mais ou menos assim, nesse rumo. Então, seria interessante e teria sentido com o tema do pay-per-view. Então eu espero que mude a estipulação, mas esse combate já está confirmado, como já é esperado, né? Quanto ao Nakamura, a gente reza para que alguém tire o título dele, porque reinado bom não tem como ele fazer e nem rivalidade. Então, só alguém tirando o título dele mesmo, né? Eu sei que na sequência a gente teve lá o combate das duplas, né? O AOP contra The Bar, Cesaro e Sheamus. O Big Show acompanhou ali o Cesaro e Sheamus. O combate estava até que equilibrado. São duplas ali de grandalhões, de gigantes, brutamontes. O The Bar quase venceu, porque o Sheamus tinha feito um bro kick ali em um dos membros dos Authors of Pain. Só que aí o Drake Maverick, ali, o manager, né, colocou o pé dele na corda ali, do lado de fora, sem o juizão ver. E aí o Big Show já pegou ali o Drake Maverick, já começou a enforcar ali ele ali. E aí, de repente, o Drake Maverick começa a mijar, cara. Ele começa a mijar. E aí o Big Show, ué. Ele chama ali o Cesaro, chama o Sheamus, os caras começam a dar risada dele, tipo...
Meu Deus do céu, que vergonha, o maluco tá mijando. Só que eles se distraíram todos, o AOP aproveitou, empurrou todos eles ali, fizeram o finalizador deles no Sheamus e venceram o combate ali, 3-0 pro Raw. Foi muito engraçado esse final, o Drake Maverick ali fazendo todos eles se distraírem e o AOP vencendo. Eu tinha postado no AOP, pelo fato de o AOP ser bastante over ali. Só que o Cesaro e o Sheamus até chegaram perto de vencer, perderam roubado, então é até aceitável, né? Não foi nada que tenha descredibilizado eles. E de um jeito engraçado, inclusive, né? E então, 3-0 Raw. E aí, então, como eles não estavam contando o combate das duplas, já sabia que o Raw não perderia naquela noite. Perder já não ia, porque faltavam 3 combates, e aí só se acontecesse ali do SmackDown empatar, mas aí então não teria vencedor. E aí, como não estava contando nada das duplas, então o Raw tinha garantido ali pelo menos a não derrota deles, né? Aí depois a gente deu uma pausa nessas disputas para ter ali um combate pelo título Cruiserweight do Murphy contra o Mustafa Ali. E foi um combate bom, como sempre é nos combates do 205 Live ali nessa categoria. Embora o público nunca se empolgue aí nessas lutas, eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê, mas isso é tema para outro vídeo. E ao final lá o Murphy saiu vitorioso. O Murphy que perdeu um pouco do abdômen, né? Antes ele tinha vários gominhos ali, de repente parece que ficou meio barrigudo. Será que tá parando de treinar? Mas o fato é que o Murphy ali venceu o Mustafa Ali. O coitado do Mustafa Ali parece que nunca vai ganhar esse cinturão, né? Meu Deus do céu. Mas também o Murphy ganhou agora há pouco, já perdi agora também, seria sacanagem com o cara. E é isso aí, eu não acompanho muito o 205 Live, não vou mentir pra vocês, então quem acompanha aí, comente o que achou disso e quem vocês acham que deveria ser o próximo desafiante aí, porque eu sinceramente não tenho ideia. Inclusive tem uma notícia sobre o 205 Live do nosso querido Enzo Amore, que vai sair no Fast News hoje, foi muito engraçado, algo que ele causou nesse Survivor Series, causou furdúncio, né? Bom, aí então fomos pro combate 5 contra 5, que muitos esperavam que seria até o evento principal, inclusive eu. E já foi lá então, o time Raw contra o time SmackDown mesmo. E eu acho que quem apostava que o time do SmackDown venceria aí nessa luta, quando viu ali a encarada dos dois times já mudou de ideia, porque era muito desproporcional as duas coisas, era muito desproporcional ali. O único grandalhão do SmackDown que tinha era o Samoa Joe. E olha só que engraçado, o Samoa Joe foi o primeiro eliminado em 1 minuto de combate, porque o Drew e o Braun Strowman ficaram ali brigando para ver quem ia ser o da vez. O Samoa Joe tentou aproveitar para fazer já o coque na clutch. Só que aí o Drew reverteu e mandou ali um Claymore Kick para cima dele. E pronto, eliminou o Samoa Joe rapidamente. Não deu nem graça, cara. Foi assim humilhante. Drew McIntyre eliminando ali o Samoa Joe já logo no começo. Pô, o mais forte do SmackDown, que era o Samoa Joe, já eliminado em 1 minuto. E na hora já não tinha como apostar mais no SmackDown, porque, pô, Shane, Rey Mysterio, Jeff Hardy, The Miz esses, tipo, esses 4. Pô, tudo bem, são uns caras legais ali, um deles é engraçado, esforçado, mas não tem como você achar que esses caras vão vencer Strowman, vão vencer Drew, vão vencer Balor, Ziggler, Lashley, é muito difícil. Mas seguiu a luta então, e aí então o SmackDown até conseguiu reagir porque o Raw tava brigando entre si. O problema do Raw era brigar entre si. O Drew brigando com o Strowman ali, o Finn Balor brigando com o Drew. Era tanta confusão entre os times do Rock. E aí então o SmackDown se uniu para bater no Strowman, como sempre fazem, né? Neutralizado ele do lado de fora lá. O Shane novamente fazendo aquele dive elbow dele, quebrando lá o Strowman na mesa, igual sempre faz. E aí então o SmackDown conseguiu ali equilibrar as ações e conseguiu ali começar as reações, né? A Rey Mysterio começou a mitar, digamos assim, né? O Rey Mysterio, como sempre, ele faz algumas mitagens no Survivor Series e conseguiu eliminar ali, então, o Dolph Ziggler do combate, né? Conseguiu tirar o Dolph Ziggler ali fazendo um 619 ali e depois... aliás, perdão, ele não eliminou o Ziggler primeiro. Primeiro, quem foi eliminado foi o Finn Balor, né? O Finn Balor que tomou ali o 619 do Rey Mysterio foi eliminado. Depois sim foi o Ziggler, né? O Ziggler era da vez, o time do Raw ainda estava todo morto, todo quebrado. E aí o The Miz tinha dado uma surra ali no Ziggler junto com o Rey Mysterio e chamou o Shane, falou: Shane, vem cá, sei que vai fechar. E aí o Shane foi lá, fez um coast to coast no Ziggler e finalizou o Ziggler de novo. Já tinha ganhado na Copa do Mundo e dessa vez ganhou mais uma vez ali do Dolph Ziggler, o The Best in the World, né?
E aí então, 2-1 ali pro SmackDown, tá começando a reagir até surpreendentemente, mas pô, aí você lembra que sobrou ali os 3 brutamontes, o Bobby Lashley, o Braun Strowman e o Drew McIntyre. Aí eles tinham até conseguido neutralizar o Bobby Lashley, o Shane tava perto de fazer um outro Coast to Coast, mas aí vem então o Braun Strowman dessa vez, dá uma patada ali no Shane, destrói o Shane. Aí o Jeff Hardy tenta ali fazer alguma coisa no Braun Strowman, o Braun Strowman já pega ele, reverte ali, faz um Power Slam, elimina o Jeff Hardy. O Rey Mysterio tenta fazer a mesma coisa, tenta fazer um 619 nele, o Braun Strowman pega ele, faz um Running Power Slam e elimina o Rey Mysterio, né? E aí sobra The Miz e Shane McMahon. Aí o Braun Strowman já corre ali atrás do Shane McMahon ali, aliás, atrás do The Miz, né? O Shane McMahon tava até na frente ali, o The Miz queria que o Shane fosse lá lutar em vez dele. Ele atropela ali o Shane, e aí o Strowman vai para dentro do ringue, pega o Miz ali, manda um Running Power Slam e elimina o The Miz. E aí sobra ali, claro, o Shane McMahon mesmo. E aí é engraçado que ainda ficou no corner ali o Drew e o Bobby Lashley. E o Shane de pé ali sozinho, mancão, todo quebrado, contra 3 brutamontes, eles nem fizeram nada, só ficaram assistindo o Braun Strowman dar show ali. O Braun Strowman mandou ali um dropkick no Shane, mandou um Power Slam no Shane e vitória do time do Raw. Fácil, fácil, fácil. Inclusive confirmando ali a vitória deles no pay-per-view, porque não teria mais como o SmackDown virar na pontuação. No máximo diminuir ali como honra e tal. E... meu Deus do céu. Aí foi realmente uma humilhação, porque, pô, sobraram 3 ali. E eu avisei ainda que o time estava desproporcional. Tem um podcast meu de uma semana atrás que eu perguntava: o SmackDown vai tomar goleada? Vai perder de goleada? Teve uns que falaram: tá sendo clubista. Aí estão os resultados. Aí estão os resultados. O SmackDown tava muito fraco esse time. Como é que você deixa Randy Orton de fora do time? Não tem como, cara. Não tem como você ganhar com o Randy Orton. O Randy Orton é muito experiente em Survivor Series. Eu já falei várias vezes. Ou ele chega na final ou ele ganha no final. E aí você tem um cara na Brand e não utiliza esse cara. Tinha um Andrade para poder utilizar talvez ali. E aí colocaram um monte de cara meia boca. O Samoa Joe, que era mais forte, já saiu rapidamente. Acabou. Acabou. O Raw brigando entre si. O Raw brigou entre si e ainda conseguiu vencer o SmackDown, para você ver a diferença aí das equipes. Não tinha como mesmo. E o Braun Strowman com essa vitória aí tava comemorando, e o Baron Corbin atacou ele pelas costas ali, porque falou que depois do Survivor Series todos eles podiam se atacar ali tranquilamente. Lembrando que com isso o Braun Strowman agora tem direito a ter mais uma chance pelo título universal contra Brock Lesnar, mas antes tem direito a ter um combate com o Baron Corbin e ele pode escolher a estipulação desse combate. Então já tá tudo feito já. Tinha rumores antes disso de que o Strowman ia lutar com o Baron Corbin no TLC e depois no Royal Rumble contra o Brock Lesnar pelo título universal. Então já tá certo já. Vai lutar com o Baron Corbin no TLC, provavelmente com uma estipulação especial temática do pay-per-view. Pode ser um combate de mesas, um combate de escada ou um combate TLC match mesmo. E no Royal Rumble vai lutar pelo título universal lá contra o Brock Lesnar mesmo, onde alguns especulam que ele vence. Eu sinceramente já perdi totalmente o hype e a esperança que o Braun Strowman vai vencer. Mas pode ser o próximo desafiante aí do Brock Lesnar mesmo. E, bom, pode não, já tá certo já, porque a Stephanie deu a palavra dela e o Strowman conseguiu isso, né? Então, é isso aí. O Drew eliminou 1, o Strowman eliminou 4. Veremos aí o que vai acontecer. O Lashley sobreviveu também, foi protegido ali. Legal, né? Aí então a gente vai pro combate feminino. Charlotte Flair contra Ronda Rousey, a campeã feminina do Raw, e a Charlotte do SmackDown, que não é a campeã feminina, mas substituindo então ali a Becky Lynch, que se lesionou, né? E meus amigos, olha, eu pensei que seria um combate equilibrado, mas não foi equilibrado. Foi um squash. Só que não foi um squash da Ronda Rousey, igual estava sendo em todos os outros combates dela. Foi um squash da Charlotte em cima da Ronda Rousey. Me lembrou um pouco a Charlotte contra a Asuka na WrestleMania, que surpreendeu também ali, de repente fez um combo sensacional na Asuka, e a Asuka surpreendida acabou perdendo lá a streak. Só que foi pior ali, porque, nossa senhora, e o sangue, obviamente o sangue não era combinado de tirar ali da Ronda, eu vi até o replay, ela deu uma cotovelada ali, pegou bem na boca da Ronda e aí sangrou. Mas mesmo não sendo combinado, deixou tudo mais legal, cara, porque ela ficando sangrando daquele jeito, deu um tom ali de que realmente a Ronda foi destruída, um tom mais realístico, sabe, tipo, realmente sofreu uma surra, foi impressionante, tomou chave de submissão aqui e ali, ela não conseguia respirar, não conseguia reagir, a Charlotte ali
fazendo várias manobras no chão, depois nas cordas, depois chave de submissão ali com as pernas. Aí depois ele começou a partir para os golpes mesmo. A Honda tentou reagir ali com chave de braço, acabou tomando um Spear sensacional. Foi um dos Spears mais loucos que eu já vi ali. A Charlotte fez um Spear sensacional em cima da Ronda Rousey. Por pouco não sai vitoriosa. Depois fez o figurei lá também na Ronda Rousey. A Ronda Rousey rolando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Fora do ringue ali, as duas brigando pra valer. A Ronda Rousey tentando fazer a chave de submissão dela ali pra tentar escapar dessa, né? Ela tinha feito até o finalizador lá dela ali. Só que aí a Charlotte escapa disso. Só que a Charlotte começa a sentir muito braço, né? E o público torcendo pra caramba pra Charlotte, né? Porque a Charlotte ultimamente vem sendo muito vaiada. Só que acho que até pelo fator de ela ser representante ali da Becky Lynch, que vem cada vez mais sendo uma febre ali entre os fãs, o público apoiando pra caramba a Charlotte, como eu já imaginava que ia acontecer com a Becky, que ia ficar um pouco dividida, ou talvez até a maior parte torcendo pra Becky, porque a Honda tem divisão de torcida. O próprio combate que ela já teve com a Nikki, a torcida já estava dividida. Então aí novamente aconteceu isso, né? O público teve um público torcendo pra Honda, mas a maioria torcendo pra Charlotte ali. E a Honda começou a chegar perto de virar o combate para ela. A Charlotte, percebendo disso, estava lá de fora e mandou ali uma paulada na Honda. Não podia, causou desqualificação. Vitória da Ronda Rousey, fazendo ali então 5-0 pro time do Raw. Só que isso era o que de menos importava, porque a Charlotte começou a dar uma surra nela ali com a paulada. Depois bateu mais no ringue, pegou cadeira, deu uma surra. Simplesmente assim, tirou o sangue do resto do corpo ali da Honda. Ele tinha tirado da boca e tirou do resto do corpo inteiro. Dando uma surra e o público gostando, o público curtindo, o público falando obrigado. O público adorando tudo que tinha acontecido. E a Ronda Rousey completamente destruída. Teve até aquela hora lá que ela fez aquele negócio que a gente geralmente só vê acontecendo no game da WWE, que é você colocar a cadeira no pescoço do adversário ali e pisar, né? E aí ela fez isso ali, foi muito legal, né? E, geralmente a gente só vê no game ultimamente, né? E depois os seguranças foram lá e tiraram a Charlotte, enfim. E terminou dessa maneira. A Honda é vitoriosa por desqualificação, saiu mancando ali, extremamente destruída e triste. A maior parte do público vaiando ainda ela para piorar. Alguns gritaram o nome de Beck. E a Charlotte saindo desse jeito, furiosíssima. E deu foda-se pro resultado da luta. Ela queria destruir a Honda por algum motivo. E olha só, que coisa. Há um tempo atrás já surgiram rumores que o evento principal da WrestleMania 35 seria Charlotte contra a Ronda Rousey. Aí, quando veio esse acontecimento da Beck contra a Ronda Rousey, e aí ela não podendo lutar e a Charlotte tendo que substituí-la, eu na hora pensei, putz, vão cancelar o evento principal, putz, era uma coisa para ser construída na WrestleMania, era para ter uma storyline, fazer um combate desses aí que é um combate dos sonhos, de tapa-buraco, eu não gosto disso. Só que aí eles foram muito inteligentes, que eles construíram a storyline das duas nesse combate, que provavelmente foi construído para um próximo na WrestleMania. Então eles utilizaram esse combate não para fazer a Dream Match que a gente espera que elas farão, mas sim para construir a feud, para começar a feud das duas. A Charlotte destruindo ali a Honda dessa maneira e o público sempre ficando na dúvida. Pô, se não acabasse por desqualificação, será que a Charlotte venceria? Será que a Honda reagiria? Ou então tipo, não, eu quero ver as duas feudando, eu quero ver a Honda reagindo, eu quero ver a Charlotte batendo mais. Fica nessa expectativa. Vale lembrar que muitas vezes o evento principal da WrestleMania foi decidido nesses meses mesmo. O mais recente vocês viram lá do Roman Reigns destruindo o Triple H de 2015 para eles lutarem na WrestleMania 32 no evento principal. Então, pra mim agora é certo. Ainda mais com o hype que todo mundo ficou depois disso, é certo. Charlotte e Ronda Rousey no evento principal da próxima WrestleMania. Vamos fazer o primeiro evento principal da história feminino, igual vem fazendo ultimamente várias coisas para as mulheres. Vamos fazer isso aí para encerrar com chave de ouro, digamos, essa Divas Revolution. Ainda mais colocando alguém como a Ronda Rousey, que é extremamente popular lá. E uma adversária magnífica como é a Charlotte. Eu venho falando isso há muito tempo. A Charlotte é magnífica. É magnífica, cara. Toda vez ali os combates mais da hora femininos que ela está envolvida, o destaque é ela. Então, a Charlotte é impressionante. A Charlotte é impressionante e pra mim é a que merece, cara. É a que mais contribuiu pra divisão feminina nesses últimos anos. A Becky tudo bem, tava num grande momento. Realmente calou minha boca aí, porque ela, depois que deixou daquele personagem bobona, se transformou.
Mas eu acho que evento principal é questão de merecimento. E a Charlotte merece muito mais pelo que já fez nesses últimos anos e pelo que mostrou fazer agora também ali. Então, eu acho que pra mim merece mais do que a Becky no evento principal. O primeiro evento principal da história feminino tem que ter Charlotte. E eu acho que Ronda também. Aí a galera fica muito nessa, não, mas por que promove tanto essa Ronda? Chegou ontem, mano. Vamos deixar de ser juvenil, cara. A Ronda Rousey é muito importante no mundo. É muito popular, atrai muito público. Então, vamos deixar de ser inocente. A WWE trata ela dessa maneira porque ela é tratada dessa maneira pelo público de modo geral. Eu sei que da WWE é chato esse negócio de o cara chegar e já dessa forma, mas é assim. Se o McGregor viesse aqui, a mesma coisa ele seria tratado. O Brock Lesnar é tratado hoje da mesma forma por causa disso. Então não vamos ser inocentes, cara. Não vamos ser inocentes. Agora, pode ser que a Becky, por ter se desenvolvido tão bem ultimamente, entre nessa aí. Talvez se a gente tenha um combate triplo ali. O que inclusive eu comentei no último podcast. Seria sensacional se fosse triplo então. Entre as três. Só que é mais complicado porque duas estão numa brand e outra está em uma. A Charlotte pode vencer o Royal Rumble e enfrentar a Ronda. Agora, e a Becky? Como ela iria pra lá e se envolver nisso? Mas, enfim, tudo é questão de booking, né? Mas eu gostei muito e, como eu disse, o Raw fez então 5-0. Então, iremos pro evento principal. A esperança do SmackDown ter um ponto de honra seria o Daniel Bryan contra o Brock Lesnar. Olha que ironia. Justo o Daniel Bryan, o mais frágil ali, contra o adversário mais difícil do Raw, que era o Brock Lesnar. E o Daniel Bryan entrou até... fez ali 2 yes, e aí parou e começou a entrar igual um macaquinho, igual um gorila ali. Eu não entendi qual foi a intenção dele. Entrou o Brock Lesnar, bastante apoiado pelo público ali, e foram, né, então para o combate Brock Lesnar contra Daniel Bryan. E o Daniel Bryan ali brincando, correndo para lá e para cá, zoando. Me lembrou muito Goldberg contra o Kevin Owens no Fastlane de 2016, porque tava muito assim, o Kevin Owens estava muito tranquilo, tava correndo toda hora. Era um adversário difícil que ele ia enfrentar. E a gente imaginava, pô, não vai ser tão fácil, porque o adversário ali, embora seja muito difícil, seria muito previsível ganhar facilmente. Ele deve ter algum plano e tal, pra tudo isso. E no fim das contas o Kevin Owens levou uma surra. E quase ia acontecer a mesma coisa que o Daniel Bryan. O Daniel Bryan vai lá, finalmente entra pro combate e já leva logo um socão do Brock Lesnar e uma sequência de German Suplex ali e Belly to Belly Suplex. O que aconteceu? Teve, eu acho que 2 German Suplex, mas o resto foi Belly to Belly. Por quê? Provavelmente por causa dessa questão do pescoço mesmo do Daniel Bryan, né? Como eu falei, German Suplex dói muito o pescoço. Me surpreendeu até o Daniel Bryan levar ali 2 deles. Aí fez o Belly to Belly, que aí você cai mais que de costa mesmo ali, com as pernas. Não é bem o pescoço que você bate. Então, meio que mudou pra isso e aí deixou até mais interessante. E o Daniel Bryan tava sendo destruído, não tava conseguindo reagir de forma alguma, tava levando uma surra histórica, tava ali apanhando feio, até que o Brock Lesnar cansou de tanto bater e fez ali um F5 no Daniel Bryan. Inclusive teve um momento que o Brock Lesnar chamou o público ali pra gritar Suplex City, né? Suplex City, aí o público começou a gritar, tudo gado, né? Tudo gado. E aí, então, beleza. E aí ele fez F5, foi pra contagem, 1, 2 e não quis ir pro 3, desistiu pra bater mais. Aí, meu amigo, eles fizeram um booking igualzinho o combate do Undertaker contra o John Cena em 2004. Procurem, inclusive eu já fiz um dia em que, esses tempos atrás, que contou um pouco sobre esse combate, que é o seguinte: Undertaker enfrentando o novato do John Cena, dando uma surra no John Cena, perto ali de vencer o combate, muito fácil. Aí ele desiste da contagem quando ia pro 3. E, vou bater mais. O problema é que logo no golpe seguinte ali, ele leva um reverso do John Cena que domina o combate. Aí vira um squash do próprio John Cena, destruindo o Undertaker, destruindo. E aí até que no final, lá num golpe de sorte, o Undertaker vence o John Cena no sufoco, mas por causa da brincadeira dele, quase que ele perde. E aí copiaram esse booking aí, fazendo a mesma coisa, né? O Brock Lesnar desiste da contagem, vai ali tentar atacar o Daniel Bryan dá um chute nele, vai tentar de novo o Daniel Bryan dar outro chute nele, e aí ele vai fazer um F5 no Daniel Bryan porque ficou com raiva. O Daniel Bryan acaba acertando o juiz, o juizão ficou sem nada, o Daniel Bryan manda ali um chute no saco do Brock Lesnar, né, um golpe baixo, e vai lá pro running knee, né, o finalizador, e aí já vai pra contagem, 1, 2 e o Brock Lesnar dá kick out. Se eu não visse o Brock Lesnar resistir a 5 Spears, eu na hora
iria gelar e acreditar que o Daniel Bryan de fato ia vencer naquele momento. Mas se o cara resistiu assim, que Spear ele ia perder só com um finalizador, embora seria uma coisa bem emocionante, né? E aí o Daniel Bryan começa a dominar, dá vários chutes, Yes Luck, chave de submissão, chute na corda, batendo do lado de fora, e o Lesnar não conseguia reagir. O Lesnar não conseguia reagir mais ali, estava simplesmente completamente desnorteado ali do combate. E aí o Daniel Bryan dando olé nele, jogando ele pra fora ali, fazendo suicide dive. E ele fez outro running knee ali, e o Brock Lesnar resistiu de novo. Eu tava esperando ele fazer o Yes Luck, pra mim ia ser decidido no Yes Luck. Se o Brock Lesnar resistisse, ia vencer. Se não, ia perder mesmo no Yes Luck ali. E aí, foi isso que aconteceu. O Daniel Bryan fazendo Yes Luck, Yes Luck, Yes Luck. O Brock Lesnar não se mexia, sabe? E aí você imagina, pô, o cara vai perder. O cara vai dar T-Paut, ai meu Deus, aí o Brock Lesnar escapa. O Daniel Bryan bate na cabeça dele e faz outro Yes Luck. E aí o Daniel Bryan vai lá e consegue fazendo ali. No fim das contas o Brock Lesnar resiste. Aí o Brock Lesnar pega o Daniel Bryan, vai levantando pra cima, coloca nos ombros, faz um F5. Dessa vez o Daniel Bryan não resistiu, dessa vez o Brock Lesnar não quis cancelar a contagem. Vitória de Brock Lesnar, vitória da besta encarnada, fazendo então o Raw vencer por 6-0 o SmackDown, né? Então copiaram meio que o booking lá, eu achei legal, deixou tudo mais emocionante. O papel de heel também do Daniel Bryan foi muito bem feito, né? Foi muito bem escrito esse estilo de combate. Foi derrotado com honra entre aspas, porque ele só fez essa reação porque o Brock Lesnar brincou e porque ele roubou. Mas ainda assim, pelo menos ele não foi totalmente esquachado ali. Deu mais trabalho, por exemplo, que o Braun Strowman no último combate que eles tiveram lá, claro. E é isso. Brock Lesnar derrotando ali o Daniel Bryan. Pra mim, Brock Lesnar, se não perder mesmo pro Braun Strowman no Royal Rumble, eu acho que vai levar pra WrestleMania mesmo esse cinturão e deve durar até lá, né? Daniel Bryan ainda segue como campeão. Vamos ver como vai ser essa história dele ali como heel contra o AJ Styles. Se ele vai ter a revanche ali no TLC, né? O AJ Styles, ou se ele vai ter antes. Se esse reinado do Daniel Bryan vai ser longo, se vai durar até a WrestleMania. Eu acho que tá com um cara que vai durar até a WrestleMania, esse reinado pelo título mundial do Daniel Bryan. Bom, outra coisa, então, aí o placar devastador do Raw ter vencido de 6-0. Muita gente ficou triste, muita gente disse, pô, se fosse o SmackDown perder, então não devia ser de goleada. A WWE só pensa no Raw, a WWE humilhou o SmackDown, ficou muito ruim isso. Eu acho que é tudo questão de storyline mesmo, cara. Até porque não foram derrotas tão humilhantes. Teve derrotas bastante equilibradas ali, derrotas roubadas, então não é que descredibilizou os adversários ali que foram derrotados. Mas o show em si, a marca em si, fica derrotada pelo placar. Por que eu acho? Porque vem aí uma storyline de revolucionar o SmackDown, de fazer uma revolução. Vale lembrar que toda revolução que acontece vem sempre depois de uma crise, né? Quem estuda história, né? Inclusive para quem não sabe, eu fiz faculdade de história. Você aprende logo no primeiro ano que as crises que acontecem sempre geram uma revolução depois, né? E acredito que essa crise de ter sido derrotado nesse placar gerará uma revolução que se encaixa inclusive com os rumores de que o Shane McMahon iria tornar heel. Por quê? O Shane McMahon vai ver que o SmackDown perdeu feio. O que ele vai fazer? Fala, velho, alguma coisa precisa ser feita. Então, eu tenho que ser mais rígido. Eu tenho que ser igual a Stephanie está sendo. Aí ele pode se tornar um personagem heel, ter decisões mais rígidas para que o show melhore, para que o show mude. E aí você pode ver um Shane McMahon diferente. Você pode ver um Shane McMahon que vai demitir vários talentos, talvez no SmackDown ali, por terem perdido. Um cara mais sério, um cara mais de autoridade mesmo. Então, pra mim, é uma storyline mais ou menos nessa. Que o SmackDown vai mudar, o SmackDown vai se revolucionar, o SmackDown vai passar por uma transformação, o Shane vai passar por uma transformação, o Daniel Bryan já passou por essa transformação. Deve acontecer mais ou menos isso, por isso que o SmackDown foi tão humilhado dessa maneira pelo Raw. Eu acho que isso reflete no shake-up que eu havia avisado lá atrás. Falei, mano, tá muito fraco o SmackDown nesse shake-up, cara. Pô, você tá ali no mid-card com o Nakamura, você tá ali, beleza, reforçou com o Samoa Joe, mas não aproveitaram ele da melhor maneira possível, hoje virou um jobber. O Jeff Hardy não deveria ter ido pro SmackDown. Se tivesse pra mandar alguém pro SmackDown, tinha que ter sido o Seth Rollins, que tá muito melhor. E aí mandaram o Jeff Hardy, a gente viu o que aconteceu. O próprio Rey Mysterio agora chegou agora. Se o Rey Mysterio não retorna pra WWE, estaria mais fraca ainda, certo? E aí os três melhores do SmackDown ainda, que
pelo menos os que estavam em melhor fase, Becky Lynch, AJ Styles e o Randy Orton, os três não participaram. Os três que estavam em melhor fase, AJ Styles, Becky Lynch e Randy Orton. E aí, tá aí o placar, então. É tipo o 7-1 do Brasil, né? Eram várias coisas que a gente avisava antes. Ainda tinha muita gente iludida. E aí quando chega a hora do placar, você vê o resultado dos avisos que a gente estava dando, né? Foi um choque de realidade. Finalmente a pessoa começou a entender ali o que estava acontecendo com o futebol brasileiro, o modelo de jogo. Embora muita gente não aprendeu e estava faltando a fazer a mesma coisa hoje em dia. Mas o ponto aqui no SmackDown é coisa que eu tô avisando há muito tempo. A galera acha que é perseguição, acha que é clubismo, acha que eu pego pesado com o Raw. É eu que transformo a audiência do SmackDown baixa, mas não é isso, galera. O SmackDown ficou muito fraco depois do check-up. Já não tava tão legal assim. O Kevin Owens e o Sami Zayn estavam carregando. Depois do check-up ficou muito mal reforçado. Eu lembro que muita gente disse, não, mas o SmackDown reforçou bem melhor. O Rock ficou ruim. Sério, não dá, sério. Acho que depois desses placares aí e tudo mais, não dá. O SmackDown vai ter que passar por essa revolução. Eu acho que esse placar aí foi para começar tudo isso. E a gente vai acompanhar muito disso nos próximos episódios desse show. Mas é isso aí, galera. Comentem o que vocês acharam aí dessa super vitória do Monday Night Raw. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui!